Bom, todos os dias nós mostramos aqui no programa o comércio e o consumo de drogas. Afinal, né, qual a violência gerada pelo uso excessivo de entorpecentes? Infelizmente, cada vez mais cedo por jovens e até mesmo o aliciamento de menores por traficantes. Bom, nós vamos voltar ao vivo a conversar agora com a repórter Luciana Gavilha, que vai nos ajudar a responder essas e outras perguntas aqui nessa câmera 2. Né? Deixa eu dividir tela com a Luciana Gavilha. É com você, Luciana. Olá, Mota, exatamente. Quando a gente noticia aqui praticamente todos os dias que menores estão em conflito com a lei, a gente acaba ficando espantado, não apenas com a quantidade, né? Não podemos nem chamar de crime, né? Porque esses menores estão em conflito com a lei, mas existem aí crimes graves, né? Tem homicídio, tem latrocínio. Nós, por exemplo, já mostramos aqui no Cadeia um menor que cometeu aí uma infração, depois na mesma semana e na outra semana novamente cometendo, né, as mesmas ações. E olha só, quando o menor parte para esse universo, para esse submundo, não é apenas a sociedade como um todo que acaba sofrendo, a família desse menor também, porque nem sempre a família desse menor tem envolvimento com crime. É claro que em muitos casos isso também acontece. Então nós vamos conversar agora com o advogado Nestor Fidelis, que é o presidente da Comissão de Políticas sobre Drogas, que vai explicar para a gente, né? Todos percebemos, né, o volume de casos que são recorrentes, parece que a cada dia nasce um menor aí já praticando essas infrações. De que forma a OAB trata esse universo? Existem programas, existem diretrizes, formações de políticas para tentar combater isso e também trabalhar juntamente com as famílias desses menores? Bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia, Alexandre, amigos que nos assistem. A OAB cada vez mais está voltada não somente para as questões puramente jurídicas, mas também trabalhando, contribuindo com a sociedade. A gestão do nosso presidente, Dr. Leonardo Campos, tem nos orientado nesse sentido. Então, é claro que nós estamos diante de uma situação gravíssima na sociedade. Conforme você acabou de colocar, cada vez parece que aumentam mais o número de pessoas, adultos ou adolescentes, que vêm cometendo esses atos, esses crimes, atos infracionais, comprometendo a vida de toda a sociedade. A OAB trata desses assuntos, dialoga sobre esses assuntos, temos diversas comissões abordando os assuntos da sociedade diariamente, a fim de que possamos nortear a presidência, o Conselho Estadual da Ordem, a como se posicionar em sociedade. E nós estamos ali presidindo a Comissão de Políticas sobre Drogas, e quando falamos de drogas, naturalmente vamos falar de famílias. Porque, conforme você fez uma boa introdução, nós não temos como evitar. É uma doença social, mas podemos sim acompanhar, orientar, educar, observar, dialogar. Todas essas atitudes que não é só para os advogados, por isso a OAB contribui com a sociedade, é para toda a sociedade, estar acompanhando o que acontece com os nossos jovens. Um jovem que comete um crime e se torna um adulto criminoso, naturalmente ele vem de uma família desestruturada, desequilibrada, mal educada, mal instruída, ou não. Os pais muitas vezes orientam, mas o filho, por algum motivo ou por outro, por falta de autoconfiança, quer aparecer de alguma forma, vem a cometer esses crimes, se torna uma vítima também, porque não consegue se libertar facilmente das drogas, é uma doença realmente. Então é ao mesmo tempo uma vítima dele mesmo, causa outras vítimas, causa mortes, conforme nós tivemos nessa semana uma situação de um adolescente que assassinou seu avô, bisavô. Então, assim, é necessário que trabalhemos em rede, tanto as instituições que fazem repressão, apreensão, a reeducação que nós tantos preconizamos e não conseguimos realizar até hoje, que é uma obrigação muito difícil que o Estado tem em suas mãos, mas também nós, sociedade, clubes sociais, meios de comunicação, categorias profissionais, todos devemos contribuir de alguma forma, trabalhando em rede, e não tendo cada um apenas trabalhar no seu quadrado. Quando o senhor diz trabalhando em rede, o senhor mesmo já citou que o sistema que deveria recuperar muitas vezes é ineficiente. A gente percebe que em muitos municípios aqui do estado já não tem tantas unidades assim e elas estão sempre superlotadas. Mas quando ela atende esse menor, ela consegue recuperar? Porque a impressão que a sociedade tem é que não consegue. Existe um esforço dos órgãos que trabalham nessa área socioeducativa no Brasil e nos estados, e também nos municípios. Existe um plano já criado há cerca de 8 anos atrás, que previa em 10 anos atividades mais voltadas para a educação. Mas é bem natural também que nós reconheçamos que os estados, não só Mato Grosso, mas os estados em geral, têm muita dificuldade em tornar os centros, as unidades socioeducativas, em realmente socioeducativas, que venham ali a acolher uma situação de dificuldade. Se já está ali é porque não é fácil,
e trazer condições para que esse adolescente, esse jovem, retorne à sociedade, libertando-se de todos esses vícios do comportamento e vícios, possivelmente também, pelo uso de substâncias entorpecentes. Então, é um grande desafio. Por isso, não devemos também deixar só o Estado com essa obrigação. Todos contribuindo, cada um com a sua cota de participação. E falando que não somente o Estado, né, é responsável, vamos voltar então para a família. Até onde é importante o papel do familiar quando se depara, percebe que aquele menor realmente vai partir para o mundo do crime? Quais são as ações que deveriam acontecer? Olha, interessante demais a sua pergunta, porque vem ao encontro de uma proposta que tivemos essa semana na Comissão de Política sobre Drogas. O Dr. Davi Brandão, que é um defensor público e faz parte da nossa comissão, sugeriu que nós, OAB, realizássemos um seminário, uma mesa redonda, com diversos entes da sociedade para conversar a respeito de uso de substâncias entorpecentes, drogas lícitas ou ilícitas, porque se consome muito mais drogas lícitas, cigarro e bebida, nas famílias, a ligação disso com a violência que cada vez mais se verifica nas famílias. Então, é necessário realmente que nós trabalhemos compartilhadamente, trabalhemos em rede, no sentido de que não somente tenha cada um que é seu dono do trabalho, mas todo mundo, abrindo mão de suas vaidades, parar com essas brigas entre instituições e somar esforços, porque nós estamos numa pandemia do coronavírus, mas estamos há muito tempo também vivendo uma pandemia das drogas. E a droga afeta todas as famílias, direta ou indiretamente. Só para a gente encerrar, vai ter uma conferência virtual tratando sobre esse tema. Quando vai acontecer? Quem pode participar dessa conferência que é virtual? Ótimo. Conforme eu estava dizendo, foi nesta semana a proposta, a comissão acolheu, levamos à presidência da OAB e o presidente já autorizou, então estamos organizando para em fevereiro, junto com a Escola Superior da Advocacia, organizarmos e a sociedade toda poderá participar, deverá participar. Sempre é rico em aprendizado e também em contribuições, porque cada pessoa tem sua história, seu conhecimento, e tudo isso faz com que nós somemos nossos pensamentos. Aqui, obrigada, então, pelas informações. Bem, Alexandre, falar sobre esse universo do menor infrator, né, é gigante, é imenso mesmo. É complicado a gente definir até onde esse menor é de fato um criminoso, onde ele é uma vítima, onde ele é doente, ou, de repente, esses três componentes, né? Mas a família tem um papel importante desse menor e a sociedade também. E, claro, né, não pode deixar de ser isento políticas de Estado, políticas de governo, até porque a sociedade como um todo também é vítima. A gente percebe aqui as ações desses menores cada vez mais impressionando a todos, estão tirando vidas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Luciano. Obrigado também ao representante da Ordem dos Advogados do Brasil, né, a seccional aqui de Mato Grosso, Nestor Fidelis, tá certo?